A empresa criadora do ChatGPT quase entrou em colapso em 2023. Neste vídeo, explicamos o que realmente aconteceu dentro da OpenAI. Em 17 de novembro de 2023, algo estranho aconteceu em uma das empresas mais importantes do planeta. Uma mensagem curta apareceu no site da OpenAI. Sem aviso, sem explicação longa, a empresa anunciou que Sam Altman estava sendo demitido imediatamente. O homem que havia liderado a maior revolução recente da inteligência artificial estava fora. A justificativa oficial dizia apenas: ele não foi totalmente transparente com o conselho. Mas então começam as perguntas. Por que uma empresa demitiria o próprio CEO no meio da maior corrida tecnológica da história? Por que Sam Altman sabia que o conselho não queria continuar? E por que, poucas horas depois, quase toda a empresa ameaçou pedir demissão junto com ele? Mais de 700 funcionários disseram que abandonariam a OpenAI se ele não voltasse. A Microsoft interveio. Bilhões de dólares estavam em risco e apenas 5 dias depois, o homem que havia sido expulso voltou ao comando. Então, a pergunta real não é apenas por que Sam Altman foi demitido. A pergunta real é outra. O que exatamente está sendo construído dentro da OpenAI? Porque essa empresa não está apenas criando um novo software. Eles estão tentando construir algo que pode se tornar mais inteligente que todos nós. E quando você percebe isso, a crise dentro da OpenAI começa a aparecer muito menos sobre política corporativa e muito mais sobre medo. Medo de quem vai controlar essa tecnologia e, principalmente, medo do que ela pode se tornar. E se você gosta de explorar histórias como essa, você está no lugar certo. Agora, para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar alguns anos. Antes de se tornar o rosto da revolução da inteligência artificial, Sam Altman era apenas mais um jovem tentando construir uma startup. Ele abandonou Stanford cedo. Sua primeira empresa era um aplicativo chamado Loopit. A ideia era simples: compartilhar localização com amigos. O problema é que ele lançou isso antes mesmo de existir o iPhone. Mesmo assim, ele continuou trabalhando obsessivamente. Durante meses viveu praticamente de macarrão instantâneo e sorvete. Trabalhou tanto que chegou a desenvolver escorbuto, uma doença causada por deficiência nutricional. Mas havia algo curioso sobre ele. Paul Graham, fundador da Y Combinator, disse uma frase famosa sobre Sam: você poderia colocá-lo em uma ilha cheia de canibais e 5 anos depois ele seria o rei. No Vale do Silício existe uma hierarquia invisível. Alguns fundadores criam uma empresa, outros constroem redes de influência. Sam Altman parecia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não era conhecido como o melhor programador, nem como o engenheiro mais brilhante, mas tinha uma habilidade rara. Ele conseguia perceber para onde o poder estava se movendo e chegar lá antes dos outros. Isso ficou evidente quando, aos 30 anos, ele se tornou presidente da Y Combinator, o acelerador responsável por lançar empresas como Airbnb, Dropbox e Stripe. De repente, Sam estava no centro da rede mais poderosa de startups do mundo. Mas, naquele mesmo período, outra pessoa estava cada vez mais preocupada com o futuro da inteligência artificial. Em 2015, Elon Musk estava convencido de que a humanidade estava caminhando para um ponto perigoso. Máquinas estavam ficando cada vez mais inteligentes, algoritmos estavam aprendendo mais rápido, e Musk acreditava que a maioria das pessoas simplesmente não estavam prestando atenção nisso. Ele costumava dizer: a inteligência artificial pode ser a maior ameaça existencial para a humanidade. A maioria das pessoas imaginava robôs futuristas, mas o verdadeiro risco, segundo Musk, parecia bem diferente. Ele viria silenciosamente. Algoritmos tomando decisões cada vez mais complexas, sistemas aprendendo em velocidades impossíveis para os humanos, até que um dia nós simplesmente não entenderíamos mais como eles funcionam. Naquele momento, quase toda a pesquisa avançada em IA estava concentrada em um único lugar: Google. Então Musk decidiu conversar com Larry Page. Ele fez uma pergunta direta: como podemos ter certeza de que uma superinteligência não destruiria a humanidade? Larry respondeu que Musk estava sendo paranoico. Para Musk, aquilo foi um alerta. Se apenas uma empresa controlasse essa tecnologia, o equilíbrio do poder do mundo inteiro poderia mudar. Então ele decidiu criar uma alternativa. Em 2015, um pequeno grupo de líderes da tecnologia se reuniu para jantar. Entre eles estavam Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman e Ilya Sutskever. A conversa rapidamente chegou a uma pergunta inevitável: quem vai construir a inteligência mais poderosa da história? A resposta deles foi ousada: criar um laboratório independente, sem fins lucrativos, aberto ao mundo. Uma organização onde a inteligência artificial mais avançada seria construída para beneficiar toda a humanidade. Assim nasceu a OpenAI. Elon Musk prometeu investir até $1 bilhão. Mas havia um problema: criar inteligência artificial avançada exige duas coisas extremamente caras: talento
e poder computacional. Desde o início, a OpenAI não queria apenas melhorar algoritmos, o objetivo era maior: criar a AGI, Inteligência Artificial Geral, uma máquina capaz de aprender qualquer tarefa intelectual, algo que poderia descobrir curas, resolver problemas científicos, acelerar descobertas tecnológicas, mas também poderia criar riscos inéditos. Alguns pesquisadores dentro da própria empresa diziam algo inquietante: a primeira superinteligência pode ser a última invenção da humanidade, porque uma máquina mais inteligente que nós poderia rapidamente criar versões ainda mais inteligentes de si mesmo e evoluir em uma velocidade impossível de acompanhar. Durante anos, a OpenAI experimentou várias ideias: bots jogando videogame, robôs manipulando objetos, experimentos estranhos. Mas em 2017, algo mudou tudo. Aliás, se esse tipo de história sobre tecnologia, poder e futuro da inteligência artificial te interessa, se inscreve no canal agora, porque essa corrida pela superinteligência está apenas começando. Em 2017, pesquisadores da Google publicaram um artigo chamado Attention is All You Need. Eles descreviam uma nova arquitetura chamada Transformer. Pela primeira vez, máquinas conseguiam analisar a linguagem de uma forma muito mais avançada, não apenas palavras isoladas, mas contextos, relações e padrões escondidos em bilhões de frases. Era como dar às máquinas acesso coletivo ao conhecimento humano. A OpenAI percebeu imediatamente o potencial dessa tecnologia e decidiu construir algo em cima dela. O nome seria GPT, Generative Pre-trained Transformer. Cada nova versão ficava dramaticamente mais poderosa. Em novembro de 2022, Sam Altman publicou um tweet simples: hoje lançamos o ChatGPT. Sem campanha massiva, sem evento de lançamento, mas em poucos dias, algo impressionante aconteceu. Pessoas estavam usando o sistema para escrever textos, programar, estudar, criar ideias. Em apenas 2 meses, o ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários. Foi o aplicativo que cresceu mais rápido da história. Para muitas pessoas, foi o primeiro contato direto com uma inteligência artificial avançada, não como uma ferramenta distante, mas como algo que parecia conversar de volta. Mas enquanto o mundo via a revolução acontecendo, dentro da própria OpenAI, um conflito silencioso estava crescendo. Alguns pesquisadores começaram a se preocupar. A tecnologia estava evoluindo rápido demais e a empresa parecia cada vez mais focada em produtos comerciais. O laboratório, que nasceu como organização sem fins lucrativos, agora recebia bilhões em investimento, especialmente da Microsoft. Então, em novembro de 2023, o conselho decidiu agir. Sam Altman foi demitido, mas o conselho não esperava a reação que viria. Mais de 700 funcionários ameaçaram sair. A Microsoft chegou a oferecer emprego para praticamente toda a equipe. Se isso acontecesse, a OpenAI praticamente deixaria de existir. Depois de alguns dias de caos absoluto, o conselho recuou. Sam Altman voltou ao cargo. Agora voltamos ao ponto inicial, a crise que quase derrubou a OpenAI. Mas por trás daquele conflito, existe uma pergunta muito maior. O que acontece quando criamos algo mais inteligente que nós? Talvez a inteligência artificial resolva alguns dos maiores problemas da humanidade. Talvez transforme completamente a economia. Ou talvez mude para sempre o papel dos humanos no planeta. Porque se existe uma coisa que a história da OpenAI mostrou, é que ninguém realmente sabe até onde essa tecnologia pode chegar. E a corrida pela superinteligência está apenas começando. Se você chegou até aqui, comenta IA aqui embaixo. Quero saber quem realmente acompanha esse tipo de história até o final. E se inscreve no canal, porque as próximas histórias sobre inteligência artificial vão ficar ainda mais insanas.